should go now. Run. No, I won't leave you here. We can run together. Listen, if we run together, they will shoot us from behind. We both die. So, how's about you here? They will kill you. No, don't worry about me. I will hold them. I want you to promise me to survive, to take this message for our country. Recentemente, eu zerei e desbloqueei os benefícios dados ao completar Resident Evil 7, que detinha certas exigências estabelecidas. Passei muito tempo para realizar essas exigências, e ao final, percebi o quão complexo suas mecânicas e seus nuances nos ambientes do jogo se transformam conforme você rejoga ele. Esse vídeo vai retratar de forma bem aprofundada tudo o que acontece no jogo e expor a qualidade minuciosa de cada fase a ser analisada. Então recomendo você já ter conhecimento sobre a história do game, para manter um olhar junto a mim sobre os acontecimentos e posteriormente chegarmos à conclusão de como esse incrível jogo salvou a franquia Resident Evil. Essa análise é com base na minha experiência e na minha opinião sobre o game. Nada dito nesse vídeo deve ser levado como uma verdade absoluta, mas sim deve servir como uma porta de entrada, para você também deixar sua opinião sobre o game aqui nos comentários. Acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo agora tiveram contato primeiramente com jogos antecessores ao 7, ou pelo menos tem ciência da época survival horror da franquia, porque essa foi a época de ouro da Capcom, onde você sentia a atmosfera proposta pelos primeiros jogos, sentia o peso da ameaça zumbi e mais posteriormente nas sequências, sentia o medo das monstruosas criaturas modificadas ou advindas de mutações. Os jogos não te transmitiam somente essas sensações, mas também traziam consigo personagens principais muito marcantes, aliado à história que a princípio parece ter uma premissa simples, só que ao passar de novos jogos, todas as histórias passaram a estar interligadas no mesmo universo. Ou seja, possui interferência na história dos personagens apresentados desde os primeiros jogos lançados. Acompanhamos a jornada vivida por eles durante muitos jogos, mostrando mudanças em suas personalidades e sempre mantendo a qualidade excepcional do carisma desses personagens. Até mesmo nos jogos considerados ruins por parte do grande público, eles ainda mantêm a qualidade do protagonismo. Porém, após muitos jogos seguindo essa fórmula de survival horror, os desenvolvedores da Capcom se viram obrigados a aderir a uma nova fórmula, muito mais abrangente ao público, pois na visão da empresa, as vendas de Resident Evil Remake e Resident Evil Zero, que são jogos sensacionais, mas que não atenderam às expectativas de vendas, então a necessidade de uma mudança veio à tona, em função de uma fórmula voltada mais para a ação, pois é o gênero que atrai mais o público em geral, de diversas formas e na época estava em alta. Com essa mentalidade, a Capcom criou e desenvolveu o Resident Evil 4, que se tornou um divisor de águas no mundo dos videogames. Com sua gameplay completamente inovadora na época, e por mais controverso que seja em relação aos fãs antigos da franquia, é inegável que esse jogo é simplesmente incrível e marcou minha vida assim como a vida de muita gente, que por conta de sua gameplay revolucionária e a qualidade de uma boa campanha, alcançou o número de vendas imposto pela Capcom, sendo o maior sucesso absoluto até então e o jogo mais bem avaliado da franquia até hoje. Esses resultados conduziram a Capcom a uma mudança de rumo na franquia, se utilizando bem mais da ação como essência de seus jogos, e consequentemente em seu jogo posterior, Resident Evil 5, manteve as bases de uma gameplay com bem mais ação, e por mais que na época existisse uma certa parcela dos fãs que estranharam o rumo que a franquia estava tomando, ainda assim obteve um grande sucesso. Na verdade, o maior sucesso da história da Capcom na época, por muito tempo se manteve nesse posto. Contudo, a franquia não dava indícios de retornar ao clássico survival horror, estabelecido nos primeiros games da franquia. Mas isso aparentemente despertou um pensamento de ambição e, consequentemente, o excesso de ação à franquia era inevitável. Por conta disso ou não, Resident Evil 6 veio lotado de ação exagerada e Quick Time Events, onde toda a essência de Resident Evil se tornou praticamente inexistente, o que levou ao fracasso do game e à insatisfação da comunidade de Resident Evil, que já há muito tempo não concordava com o rumo em que a franquia estava tomando e agora mais do que nunca exigia um retorno às origens.
Embora tenha vendido mais de 5 milhões de cópias, o jogo é considerado um fracasso por conta da falta de retorno com o custo para a produção do game, e o marketing intenso em cima dele. Nunca achei ruim essa ação aderida à série, tanto que o 4 é um dos meus Resident Evil favoritos, mas o exagero dessa prática só piorou os jogos. Trouxe a descaracterização da saga e a franquia se tornou só mais um jogo de ação genérico. A Capcom agora, em pressão de produzir um jogo para recuperar seu público e o prejuízo acarretado, decide apostar no retorno ao survival horror de uma forma mais intensa. Nesse meio tempo de produção surgiram várias ideias como o retorno de Leon ao protagonismo da série, se passando num ambiente inspirado em Veneza e mantendo a clássica câmera em terceira pessoa acima do ombro. Mas essas ideias não chegaram nem perto de terem presença na versão final. Muitas coisas mudaram, como a adesão de um novo protagonista para a saga, um novo local se passando em Louisiana, e a mudança radical para a câmera em primeira pessoa, que desde o primeiro game da franquia já era o sonho de consumo dos desenvolvedores da Capcom, fazer esse estilo de gameplay a sério. Isso transformou o game num dos mais diferenciados da saga, mas ao mesmo tempo o jogo que mais exemplifica e aplica o clássico survival horror, que havia se perdido durante o decorrer dos anos. Lembremos que essa era a última oportunidade que a Capcom tinha para salvar a franquia e manter a essência estabelecida dos primeiros jogos, pois os fãs já cobravam essa volta do survival horror há muito tempo, e na minha opinião diria que conseguiram e até superaram as expectativas nesse game. E não é exagero esse jogo ser classificado por muitos como um dos melhores da franquia. Ele reúne tudo o que já foi estabelecido durante todos os anos, acrescenta mais ainda com a qualidade de gameplay, e uma nova roupagem para o survival horror, que manteve a essência, mas transmite uma sensação completamente diferente do que era antes. Como dito no início do vídeo, rejogar esse game é algo natural para quem finaliza a campanha. Você é instigado a começar um novo save só pelo fato do jogo desbloquear novos itens que mudam completamente a experiência do game, e principalmente jogar no modo hospício, que te traz uma verdadeira experiência Resident Evil. Além dos personagens muito bem trabalhados e desenvolvidos que possuem seu background, sendo instigante ao jogador querer descobrir o desfecho deles e mais posteriormente querer saber a origem desses personagens, que são tão bem desenvolvidos, e que mesmo com poucas falas durante o game, cumprem seu objetivo como personagens marcantes, tornando o fator replay do game muito atrativo, pois são personagens cativantes que não se tornam enjoativos de ver e rever novamente. Hey, it's Ethan. Oh, hey. You alright? You just disappeared the other night. Yeah, no, I'm good. I'm good. It's Mia. She's not dead, she's alive. She's back. They found her? How? What happened? I don't know. Look, I don't know how, but she's back. She's back somehow. Maybe it's a prank, but she wants me to come and get her. Where is she? Dulvey, Louisiana. Dude, it's been 3 years. I know, but what if it is her? I have to find out. O jogo se inicia com uma filmagem mal feita de uma mulher chamada Mia, deixando claro seu vínculo amoroso com o nosso protagonista, dizendo estar ansiosa para retornar até sua casa e rever seu marido. Mas posteriormente, em outra filmagem, ela aparece avisando o nosso protagonista Ethan que não deve mais procurar por ela e esquecer tudo que já tiveram juntos. Passam-se 3 anos e Ethan decide reviver esse mistério do sumiço de sua namorada. Descobre um local suspeito em Dulvey, Louisiana, onde ela possa estar e vai atrás de descobrir seu paradeiro. Chegando lá, se depara com uma casa em meio à floresta com exacerbados índices de insalubridade, visto que está caindo aos pedaços. Ele, ao investigar o local do lado de fora da casa, se depara com uma van abandonada em frente à residência, e mais à frente também avista a aparição de um senhor. A partir desse ponto, as coisas começam a se tornarem muito estranhas e confusas ao jogador, que se questiona o que está acontecendo por agora se encontrar em uma situação de não fazer a mínima ideia do que vai acontecer. Não só porque é uma nova história a ser contada pela Capcom, mas porque está exposto a uma grande mudança nunca vista antes, e com a presença de um novo personagem. Ou seja, tudo é novo para o jogador que não sabe o que esperar, e busca respostas sobre quem era aquela mulher da filmagem, quem é essa aparição e quem é o novo protagonista. Todas essas perguntas permeiam a mente do jogador que, ao estar a parte dessas dúvidas, não sabe o que pode estar por vir. Isso torna o clima assustador e aterrorizante do game muito mais intenso do que poderia ser. Ethan é um cidadão comum à procura de sua esposa, e mesmo assim entra na casa completamente indefeso. Aqui então as coisas começam a ficar sensacionais na função do que os desenvolvedores queriam transmitir, pois a própria casa tem efeito no ambiente. Os sons de uma casa velha e mal acabada
e os barulhos que ela reproduz, aliada ao visual de toda a caracterização horripilante da residência e a sujeira de todo o ambiente, traz novamente a sensação de medo e insegurança advindos dos primeiros games da franquia. Você assiste o seu primeiro videocassete no jogo e percebe o quanto o rumo da franquia novamente havia mudado. Só que dessa vez para melhor. Depois que você entra na casa, acho quase impossível você não querer ir até o final. A partir do videocassete, muito bem desenvolvido para transmitir insegurança ao jogador quando entrar na passagem secreta, chegamos até Mia, que a princípio se questiona como o Ethan veio parar ali, utilizando o pronome ele para se referir a alguém, e se esse mesmo alguém havia visto Ethan. Desesperadamente tenta retirar Ethan dali. Passamos por alguns cômodos do porão e nos deparamos com a mudança de atitude de Mia, que ataca Ethan ferozmente enquanto diz não aguentar mais ouvir a voz dela em sua cabeça. Ela desmaia, mas volta, e então temos uma luta corpo a corpo, onde Ethan crava um machado em seu pescoço e de novo ela desmaia. E temos agora, pela primeira vez, a apresentação de Zoe, por meio do telefone, que vai nos acompanhar durante o game inteiro, sendo peça fundamental para concluirmos nossos objetivos. Ela é a guia necessária para entendermos aonde devemos ir e o que devemos fazer, pois ela mora nesse local e já está há muito tempo por ali, e conhece cada membro da família, pelo fato de fazer parte dela também. Posteriormente então, chegamos ao ponto onde estávamos e as coisas começam a ficar mais perigosas e amedrontadoras. A partir do momento que Mia arranca nossa mão fora com uma motosserra, em um momento que ela está fora de si e incorpora atitudes completamente diferentes de seus princípios, esse momento é simplesmente sensacional. E mostra que agora nosso protagonista realmente é indefeso e tem mais fragilidades que um super soldado que sai por aí dando tiro a rodo nos zumbis. Somos obrigados a avançar pela casa até o sótão e nos depararmos com Mia na posse da motosserra pronta para matar nosso protagonista. Enfrentamos ela e acabamos por desmaiar Mia, mas não está morta e futuramente vai voltar mesmo levando tiros. Andamos pelo cômodo por alguns segundos até que o paizão nos dá um soco vindo de trás, acarretando nosso desmaio, onde agora sim realmente o jogo se inicia de verdade. Welcome to the family, son. Somos apresentados então à família Becker, e de uma maneira genial já percebemos o nível de perigo que fomos inseridos, com um foco total na cena em cima de Jack, o homem da família e também o cara que trouxe de volta o medo repentino da presença que ele causa ao se locomover pela casa. Margaret e Lucas ficam em segundo plano nesse primeiro momento, mas trazem consigo a atenção de saber mais sobre. Margaret grita na mesa loucamente e ataca comida em nosso personagem, por conta de não ter comido a refeição que ela havia preparado. De forma completamente alucinada, ela se retira da mesa e então vimos Jack arrancar o braço de Lucas com apenas uma faca de cozinha e obrigar-nos a comer. Nesse momento eu sinto que todos que tiveram a experiência de contemplar tal cena foram induzidos completamente à atmosfera do game, e é onde agora a exacerbada qualidade do ambiente tem função primordial de tornar essa atmosfera cada vez mais crível. Você anda pelos cômodos da sala e percebe quanto o game te transmite essas sensações, com a palheta de cores muito mais escura que o comum, os sons, a movimentação que o personagem atua e todo o cenário muito bem detalhado transformam e incorporam a história do game. Sinto que o auge do survival horror pode ser encontrado aqui, não querendo aplicar o juízo de valor para qualquer jogo da franquia, mas a sensação do Jack te perseguindo pela casa enquanto você busca as cabeças que faltam para sair da casa e ir até Zoe é simplesmente inexplicável. O medo que você sente perante ao Jack é semelhante ao que você sente ao jogar Outlast, por exemplo, mas aqui é algo muito mais único e diferente dos demais horrors existentes, pois aqui você tem a possibilidade de revidar mesmo que causando efeito de empecilho temporário ao Jack. Não tira a fórmula única da Capcom, ainda mais com o resto das mecânicas clássicas já estabelecidas na franquia que voltam de forma genial com a qualidade necessária para não se tornar repetitivo. O inventário é semelhante ao Resident Evil 4, mas agora muito mais compacto e interativo do que era antes. Se tornou mais simples, entretanto mais usual a todos os tipos de jogadores, tanto os novos que começaram por ali, quanto os velhos que já conhecem esse tipo de sistema. As clássicas ervas e combinações voltam à tona com muito mais força e importância do que antes, eu diria. Muito pelo fato de que aqui, a escassez dos itens serem muito mais perceptíveis, você a todo momento é indagado ao game e qual é a escolha melhor a se fazer para a organização de seus itens. É necessário administrar muito bem tudo que você gasta ao decorrer do game para não passar sufoco mais à frente, pois não adianta você gastar todas suas balas e explosivos e suprimentos para enfrentar Margaret, sendo que logo depois você vai ter os gordão do Lucas para combater futuramente.
Essa administração de itens não é algo novo, mas se mantém aqui sem perder a qualidade que tinha nos outros games. Todo o arco que passamos para coletarmos as 3 cabeças é muito incrível, realmente uma fase completa a ser experienciada. É sensacional cada cômodo que você entra e é como se fosse um mini mundo aberto a ser explorado pelo jogador. Com puzzles desafiadores, mas não impossíveis como alguns da franquia, você progride conforme desbloqueia mais partes da casa, até chegar no seu objetivo. E é constante o jogador encontrar algum objeto em algum momento e não poder obtê-lo imediatamente, sendo necessário avançar no game para em uma próxima oportunidade conseguir desbloquear o item. Isso sempre aconteceu durante os jogos da saga e aqui se mantém com a mesma qualidade de antes. A sensação de conseguir a chave ou objeto de desbloqueio para o item e voltar ao mesmo ponto do cenário para desbloqueá-lo é simplesmente incrível. Enriquece o cenário que não serve apenas como algo de passagem, mas sim algo que agrega ao jogador e à história. Esse tipo de mecânica te acompanha desde o momento que você entra na sala principal da casa e se depara com a possibilidade de pegar uma 12. Mas não consegue porque é necessário deixar outra em seu lugar. O mesmo acontece com as portas em que você não tem acesso, como a chave da cobra e a do corvo, que só mais pra frente na campanha você desbloqueia. Toda parte dentro da casa até o desfecho e a sua saída da residência é um momento único a ser jogado. Você passa a primeira parte na sala principal correndo do Jack, passando sufoco para conseguir pegar as primeiras 2 cabeças e concluir o puzzle da 12, para finalmente partir ao porão da casa e enfrentarmos pela primeira vez os mofados. Inimigos impregnados pela casa toda e durante o jogo inteiro servindo como obstáculos ao jogador. Mas pelo menos em minha gameplay, na dificuldade que eu joguei, era impossível matar todos que se apresentavam a mim, por conta da escassez de munição que me atormentava, além da grande quantidade de mofados que apareciam, porque com apenas uns 3 deles já eram necessário para me deixar em sufoco absoluto, e muitas vezes morrer perante eles, pois embora sejam burros e lentos, possuem o tamanho da cabeça muito perfeitamente adequado para não tornar tão fácil a execução deles, mas também nem tão impossível e aliado aos golpes praticamente hit kill que eles exalam ao jogador, é um grande empecilho na jornada do game. Você certamente vai sentir a grande ameaça dos mofados. Lembrando que isso é referente à dificuldade hospício do game, então o nome realmente faz jus ao que se propõe. Todo o caminho até o porão até chegarmos à primeira boss fight do jogo é um desafio ter a disponibilidade de elementos curativos durante a luta. Ou seja, o lance de administrar seus itens é algo completamente fundamental para a progressão da história. O momento de embate com Jack é simplesmente sensacional. Os desenvolvedores dão a oportunidade de uma luta justa, visto que nosso personagem nesse momento não possui nenhum tipo de armamento realmente eficiente para matar o paizão. A luta é completamente roteirizada para o jogador aguentar os golpes desferidos por Jack com sua arma corpo a corpo, até que ela se quebre e ele troque-a por uma tesoura absurdamente apelona. Mas você tem uma motosserra ao seu dispor para contrabalancear essa diferença de poder. Porém, mesmo assim, ainda é muito difícil eliminá-lo, porque seu fator de ser praticamente imortal a todos os tipos de golpes é determinante para um combate realmente desafiador. Acabamos que por simplesmente explodir Jack após sucessivos ataques com nossa motosserra. E pela primeira vez acho que posso afirmar um momento de tranquilidade, mas ao mesmo tempo receio por não saber se Jack pode voltar ou não. Você só se sente liberto do paizão a partir do momento em que você sai da casa e começa a investigar outras partes da residência. Jack durante essa primeira parte nos trouxe mais carisma e presença do que boa parte dos vilões da franquia. Realmente um vilão muito lembrado pelos fãs e com certeza um ótimo antagonista à campanha do game. Claro que ele não tinha consciência dos seus atos e era simplesmente um mero morador de Louisiana, velho e trabalhador, que por influências que mais pra frente irão fazer sentido, se tornou um homem sádico e assassino que apenas por sua presença, durante praticamente toda a primeira parte e até a luta de boss fight incrível que temos com ele, provou seu valor como personagem e após o final do game você sente a vontade de ir mais a fundo no personagem. Igualmente válido aos próximos personagens que serão apresentados. Stay the fuck out! Ao finalmente sairmos da residência, encontramos um trailer onde aparentemente Zoe passou seus 3 anos por ali. Encontramos um lança-granadas e gaiolas para trocar itens de habilidades e armas como a famosa Magnum. Agora em relação às habilidades de evolução para o personagem aqui, é praticamente inexistente, pois agora suas armas não evoluem, mas sim você utiliza seringas ou moedas especiais que melhoram seus atributos.
Mas sinceramente, em minha opinião, eu utilizei essas seringas como a de aumento de vida e não senti diferença alguma. Cheguei ao final do game e não senti que meu personagem tinha evoluído de forma significativa. Isso não é um problema, pois o game continua sendo magnífico. É mais uma constatação sobre algo que era bem comum nos jogos anteriores e que aqui é deixado em segundo plano. Mas como a qualidade de todo o resto é amplamente incrível, esse tipo de coisa passa despercebido, pois o jogo é muito bem feito. Atendemos o telefone e entramos em contato com Zoe, que está impressionada por termos chegado tão longe e nos informa que ela e Mia estão contaminadas e a única forma de escapar é eliminar essa contaminação. Diz que pode existir um soro que pode possibilitar a cura para ambas. Com isso então, somos direcionados para a casa de sua mãe, Margaret, a mulher que mais me deixou frustrado e incomodado com toda a forma da natureza que ela incorpora, com as moscas e vespas te atrapalhando durante toda a fase para conseguir a receita do soro, onde definitivamente os insetos cumprem a sua função de realmente atrapalhar nossa visão e causar um dano absurdo. É um momento imprescindível na experimentação do lança-chamas, que se torna peça fundamental por todo o momento que passamos pela casa da Margaret, que, como eu já disse, se tornou um ninho de insetos por todos os lados e passamos por muitos locais secretos até conseguirmos a chave do curvo para entrarmos. Passei muito tempo andando pelo local até perceber a passagem na lareira tampada por um enxame de vespas. Quando consegui a peça que faltava para abrir a passagem até a porta do curvo e adquirir a manivela, Margaret aparece e agora novamente a qualidade de personagem é demonstrada ao jogador. Ela demonstra um terror completamente diferente do que o de Jack, que se comportava como um serial killer de filmes clássicos como O Massacre da Serra Elétrica e Sexta-feira 13. Margaret te impõe um terror muito mais nojento, asqueroso e peçonhento, se utilizando do meio natural para transmitir essa sensação, te causando medo iminente da aproximação dela, que se comporta mais como um bicho de verdade. Após tantas idas e vindas pela casa à procura da chave do corvo, finalmente a encontramos e vamos agora em direção ao segundo andar da casa. Vale destacar que nesse momento que passamos pela casa, a qualidade dos jumpscares que não foram tão presentes enquanto estávamos na casa principal, dessa vez aqui, eles acontecem nos momentos mais inoportunos possíveis. Me causou sem sombra de dúvidas o maior susto que já tive jogando um videogame. Realmente o Survival Horror veio completamente bem casado com a premissa do jogo. E agora, depois de termos um pequeno embate com Margaret, conseguimos entrar no segundo andar da casa e descobrirmos a fórmula para o soro. Conversamos com Zoe e concordamos em encontrar as partes que faltam para preparar o soro. Decidimos então investigar mais a fundo a casa em busca do nervo periférico de série D. Mas há a necessidade de um lampião para abrir a passagem, nos obrigando a retornar ao térreo da casa e nos depararmos com o lampião necessário que é levado pela Margaret, que agora assume uma forma de quadrúpede e se rasteja pelo túnel até a outra casa velha e mal acabada, que será o local da nossa batalha final. E meu amigo, acredito que essa seja a melhor boss fight do jogo. Primeiro porque todo o contexto é muito bem construído até chegarmos ao combate. Ela nos leva até o abatedouro, se comportando realmente como um animal que encurrala sua presa. Lá dessa vez ela nos ataca com todas suas forças para nos matar. Toda a casa destruída e cheia de buracos feitos especialmente para a vantagem ser dada a Margaret, que tem sua locomoção ardilosamente bem programada, ela aparece em todos os pontos da casa e sai de qualquer local que exista uma fresta, além de ter consigo o poder de exalar vespas e insetos em direção ao jogador. Passei muito sufoco e levei todos os meus itens e munições ao extremo do que podia. Claro que propositalmente os itens deixados pelo cenário ajudaram e muito para o combate. Mas era necessário conhecer muito bem o ambiente para ir coletando tudo o que podia, pois Margaret incessantemente persegue Ethan por todas as frentes. Você gasta o máximo de munição disponível em seu inventário e ao final, depois de matar Margaret, a reação de Ethan é com certeza o espelho da reação de quem joga. Terminamos então a parte de Margaret que se demonstrou ser uma ameaça tão horripilante quanto Jack. Ela e seus insetos nos atormentam por toda a fase em busca do soro e em momento algum sentimos estar livre dela, que pode vir a aparecer a qualquer momento. Pegamos o lampião e partimos para casa em busca do braço de série D. Andamos pelos cômodos de uma casa de criança até chegarmos ao quarto, onde encontramos uma passagem secreta até uma criança que possui o braço de série D, necessário para o soro. Agora então prontos para sintetizá-lo, conversamos com Zoe pelo telefone, combinando nosso encontro no trailer para agora sim produzirmos o soro. Mas chegando lá, o esperado não acontece. Fucking stay dead, okay? Ethan. Ao chegarmos no trailer, percebemos que Zoe não está no local.
E recebemos uma ligação onde Lucas, o último personagem na mesa a combater, nos diz que Zoe foi capturada por ele mesmo e agora está em companhia de Mia, dizendo também para olharmos a geladeira, pois lá existe uma surpresa esperando por nós, a cabeça do policial, toda deformada e um bilhete na parte de trás da cabeça, dizendo para investigarmos a sala de dissecação. E agora o fator replay dos ambientes é instigado a todo vapor, pois voltamos à casa principal e todos os lugares onde não eram acessíveis no começo, agora serão abertos, causando um grande interesse do jogador para retornar à residência. Durante essa parte, somos sempre coagidos pelo Lucas a fazer o que ele quer, por conta de nossos objetivos. Vamos até a casa principal novamente e partimos até a sala de dissecação, para obtermos a chave da cobra, e termos acesso aos 2 cartões necessários. Mas claro que somos a todo momento interrompidos por mofados pelo caminho, como o mofado quadrúpede que acabei não citando anteriormente, mas é outro empecilho que nos incomoda durante o jogo inteiro. São muito rápidos e embora morram com apenas um tiro de qualquer arma em sua cabeça, o fato de serem muito rápidos e terem a cabeça minúscula tornam eles mortalmente perigosos. Dessa vez passamos por todos os últimos cômodos da casa principal, permeados por puzzles do Lucas, que se utiliza do psicológico de joguinhos sádicos pra cima do jogador, estilo jogos mortais, onde o personagem é submetido a jogos psicóticos em troca de sua vida. Lucas usa e abusa desse terror, tornando a imprevisibilidade dos obstáculos e o medo na mente do jogador um fator incrível a ser destacado nessa parte. Durante a casa, nós sentimos indícios dos próximos puzzles e pegadinhas que virão. Lucas nunca foi um cara muito comum, já antes de ser contaminado possuía tendências à psicopatia. E no local onde acontece a festa, Lucas é Deus. Ele a quase todo momento entra em contato com nós, sempre com seu jeito sádico e louco de agir. Ao entrarmos na festa, percebemos que existe apenas uma TV e uma poltrona para sentarmos e apreciarmos o vídeo. Lucas afirma que Zoe não entende que ele não quer mais que as coisas sejam como eram antes, e alega que se tanquer o pedaço do nervo craniano de série D, vai ter que passar por cima dele se quiser conseguir. Nosso personagem então é induzido a andar pela casa da festa, onde passamos por várias armadilhas de explosivos e adentramos a fundo no jogo psicológico de Lucas, que nos leva aonde quer para tentarmos obter o nervo craniano. Até que em um ponto, depois de enfrentarmos vários mofados, paramos em uma espécie de ringue onde somos surpreendidos por um novo tipo de ameaça, os gordão, que cospem ácido e são um absurdo de apelação. Sério, se você como eu também passou sufoco contra Margaret, aqui você vai ter que usar todo o resto que sobrou para tentar enfrentar eles. Porque, meu amigo, é muito complicado. Eles a toda hora cospem ácido em você, te deixando imóvel por conta da animação, e se aproximam com muita facilidade, sendo impossível passar por eles sem algum tipo de cura ou armamento pesado. Após essa luta intensa que temos com os gordão, vamos finalmente para o final do jogo de Lucas, que nunca deixa explícito o que quer e sempre está em contato com Ethan, fazendo piadinhas e coagindo ele de todas as formas. Chegamos ao puzzle final, onde somos presos em um cômodo escuro pelo Lucas e recebemos a missão de acender a vela do bolo. Simples, não? Mas o fato da única entrada para a mesa do bolo estar jorrando água em cima de quem passa é o problema aqui. E na verdade, outro problema grave aqui o fato de não termos chance nenhuma de passar por esse puzzle sem que tivéssemos visto a fita de aniversário que mostra a solução para tal pegadinha. Sinceramente, não sou muito fã de jogos que colocam boa parte da história do game em folhetos ou em como acontece em Resident Evil 7, que parte mais do que importante da história são postos em vídeos cassetes, mas aqui eles fazem bem esse quesito. Colocaram explicações muito bem construídas nos bilhetes durante o jogo. São textos muito simples e sucintos, sem tornar chato esse tipo de mecânica, usada para explicar a história do game. Entretanto, possuo uma ressalva bem importante, que por mais bons que sejam os vídeos cassetes, achei injusto colocarem algo tão importante para o progresso da campanha em um videocassete como esse, pois sem ter assistido ele, você nunca poderá passar da fase em questão. Enfim, não atrapalhou minha experiência com o game, mas acho importante destacar que não acho aceitável dependermos disso. Após resolvermos esse puzzle na fita, nós simplesmente conseguimos apenas escrever a senha para obtermos a manivela e acendermos a vela do bolo, para que uma eventual explosão aconteça, não acarretando o incêndio do cômodo como acontece na fita, mas fazendo Lucas liberar uma bomba cronometrada em nós que jogamos pela fresta mal acabada na parede, e abrimos caminho até o local onde Lucas estava monitorando tudo. Pegamos ali o nervo craniano de série D e partimos para o resgate de Mia e Zoe, em missão de preparar o soro e escaparmos por completo deste local. Ao encontrarmos Mia e Zoe em cativeiro, libertamos ela que produz o soro. Pegamos os dois sem consentimento para aplicar em Mia, porém somos interrompidos por Lucas, que se tornou um completo monstro com olhos por todo o corpo e se rastejando por aí. Somos pegos por ele e agora começamos nosso embate final. Com certeza a batalha que mais te assusta pela proporção. Entretanto, pelo fato de Lucas ser mais lento que outros bosses, por conta do tamanho, posso dizer que temos uma batalha mais tranquila, sobretudo por conta da batalha gradual que temos com ele. Ficamos em looping, subindo e descendo até destruirmos todos os olhos em seu corpo.
para que finalmente subjuguemos Lucas com tiros no seu último olho central em sua cabeça, para que enfim terminemos por completo com os membros da família Becker. Confesso que em compensação a batalha foi muito intensa. Eu estava com grande escassez de recursos e tive que apelar para o corpo a corpo com o canivete, pois em certos pontos específicos podemos acertar os olhos de forma eficiente, economizando munição que já não é muito. Realmente é muito triste durante a batalha escutar Lucas lamentando a morte de Margaret. Traz muito mais profundidade ao personagem que, mesmo após se tornar um monstro, ainda reside em si sua face humana. Infelizmente acabamos utilizando um dos dois soros em Lucas, acarretando a uma escolha determinante para o desfecho do game: Mia ou Zoe. Creio que para muitos essa foi uma escolha lógica, pois fomos até Louisiana por ela, Mia, então por que não escolhê-la? Mas escolher Zoe é totalmente plausível, afinal, ela passa o jogo inteiro nos ajudando a conseguir os ingredientes necessários para o soro e inclusive fabrica eles. Então tudo isso só foi possível com a ajuda dela, sendo uma escolha muito difícil se você levar em conta o contexto que Ethan está inserido. Eu acabei escolhendo a Mia, pois é a esposa de Ethan e, como já dito, nós passamos por tudo isso por ela. Então, por mais ingrato e egoísta que essa escolha seja, acredito que foi a escolha certa. We'll be together forever. Partimos então para fora do local, seguindo o rio junto a Mia, que se sente culpada por tudo que passaram e agradece Ethan por tudo que fez. Até que avistamos um navio naufragado e somos atacados por uma entidade que se manifesta por meio de tentáculos negros, de textura semelhante aos mofados. Ethan desmaia e agora estamos sob o controle de Mia, que entra ao navio naufragado e lá dentro sim começamos a realmente descobrir respostas sobre o que realmente aconteceu. Essa parte é bem monótona e passamos na verdade boa parte do tempo andando para lá e para cá e matando mofados pelo caminho, mas é uma parte essencial para explicar o que realmente aconteceu e como Mia chegou àquele estado. Evelyn é uma criança que foi concebida por experimentos, em função de uma arma biológica, mas que acabou por subjugar as pessoas em sua volta em busca de uma família. Mia, durante o navio, confronta Evelyn para encontrar Ethan, e após conseguirmos as peças para o acesso ao subsolo pelo elevador, encontramos Ethan, que é liberto por Mia em pleno momento de perda da sua consciência humana. Ele é posto para fora da cabine onde estavam e é instruído por Mia a matar Evelyn, que é o verdadeiro vilão a ser enfrentado. Passamos então pelas minas e, meu amigo, acho que sem sombra de dúvidas, essa parte é um teste para cada momento em que você racionou seus mantimentos. Você gasta tudo e mais um pouco para passar de todos os mofados e ainda ao final ter o enfrentamento de 3 gordão. Um teste de resistência definitivamente. Admiro muito quem conseguiu matar os 3, mas eu acabei que por burlar um pouco as regras e apenas escapar deles. Infelizmente não tenho tal habilidade para enfrentá-los, e como já disse, modo hospício fazendo jus ao que se propõe. Acabamos por voltar à casa principal em busca de Evelyn, que nos atormenta por alucinações e nos leva até o sótão, onde tudo começou e onde tudo termina, pois ali aplicamos a necrotoxina, eliminando Evelyn da face da Terra. Ou não, porque na verdade ela revela ser a velha cadeirante que durante o jogo inteiro aparece para nós em vários locais, mas nunca agindo e sim apenas existindo imóvel em sua cadeira. A velha se torna um monstro incrivelmente grande e perigoso, que quase mata nosso personagem principal, o arremessando para longe e destruindo por completo a casa principal. Por sorte, a equipe da Umbrella chega a tempo de nos conceber uma arma especial para matarmos o monstro, finalizando a história do game com a aparição de Chris Redfield, com uma roupagem completamente diferente do costume, mas que carrega o nome do personagem consigo. Ethan e Mia vão embora para casa, deixando para trás o que acabou, pensando agora no que pode começar daqui para frente. They say that when one door closes, another opens. Well, a door closed tonight. And what a long night it was. But not just for me. Mia and I weren't the only victims here. So were the Bakers. It was that thing, Evelyn, who made them that way. But now Evelyn's dead. And these guys are here to clean up the mess. I had just come to terms with losing Mia. But now she's back and wants to start over. Put all this behind us. Maybe this is where the next door opens.
Contudo, é perceptível o quanto esse jogo, ao mesmo tempo que trouxe de volta as origens da franquia, evoluiu a forma, claro que com as mesmas bases estabelecidas, mas com mudanças radicais permeadas pela grande qualidade do jogo. Mostra que não necessariamente um jogo precisa ser revolucionário para se tornar incrível. No entanto, a qualidade apresentada já o torna único e marcante, ou seja, o aprofundamento e a qualidade acima de tudo é a chave para um jogo inesquecível. Resident Evil 7 nos trouxe personagens marcantes e muito bem desenvolvidos. Mia, Jack, Margaret, Lucas, Zoe, todos esses são personagens muito bem construídos durante a história. A atmosfera do game é incrível. Todo local que você vai incorpora a essência a ser transmitida ao jogador, tanto áudio quanto visual. A gameplay é incrível e se encaixa perfeitamente com todo o resto das mecânicas instauradas. Enfim, um jogo incrível de uma franquia sensacional. Cara, você É o viu Ash que vai aparecer? o Krauser. É o Krauser.